Bom dia, amados. Saúde e paz para você, para sua família. Que bênção, que alegria estarmos novamente essa manhã aqui juntos para essa conversa, esse bate-papo tão gostoso que o Senhor tem nos dado a oportunidade de fazer enquanto cultuamos a Ele. É um culto não presencial, né? É um culto que você faz na sua casa, nós aqui, mas é um culto ao nosso Deus, porque o que nos liga é o Espírito. E estar ligado ao Espírito testemunha da nossa comunhão. Então nós cultuamos com o mesmo entendimento, na mesma direção, com os mesmos propósitos, e isso é um culto que glorifica a Deus. Nós cultuamos na vida, cultuamos no dia a dia. O discípulo de Jesus, o homem, a mulher que ama o Senhor, o jovem, o adulto, a criança, nós cultuamos a Deus na vida, no dia a dia, em todo tempo, em todo lugar, toda hora. Mas reservamos esses tempos, esses horários, né, na semana, para poder nos organizarmos e termos uma liturgia onde a gente possa juntos orar, contribuir, cooperar, celebrar o nosso Deus com adoração, com louvores, né, e com a nossa vida adorando e ouvindo a palavra. A palavra é central nas nossas reuniões, nos nossos cultos, irmãos. Seja no louvor, cantando a palavra, seja pregando, dando estudo, expondo a palavra. Porque a palavra é Cristo. Cristo é tudo em todos. Cristo é o centro da nossa vida. Nossa vida hoje, nós lemos a vida pelas lentes de Cristo, pelas lentes do Evangelho de Cristo. E isso nos dá uma outra perspectiva de vida. E que bênção estar aqui com você. Nós estamos encerrando esse mês, no mês do aniversário da comuna, mas a nossa celebração não cessa. Como nós não tivemos um dia específico para fazer o nosso culto de aniversário de 21 anos, então nós agora vamos abusar, nós vamos celebrar até o final do ano e pensando nesse tema tão rico que o Senhor nos deu, que é que todos sejam um. E eu quero ler com você, novamente, palavras do Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, a partir do versículo 20. E hoje eu quero ler esse recorte com você, do versículo 20 até o versículo 25. Até o 26. Do 20 ao 26, e nós vamos conversar um pouco sobre isso, e depois nós vamos orar. Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: minha oração não é apenas por eles, e aí ele está falando dos discípulos dele, rogo também por aqueles que crerão em mim. Agora ele está falando de nós, a igreja dele, por meio da mensagem deles, mensagem que os apóstolos nos trouxeram, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e venham e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Vamos orar? Pai, nós te louvamos agradecidos por esse tempo, essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado de celebrarmos o teu nome em torno da sua palavra. Abrir as escrituras, ouvir sua voz, pensarmos naquilo que o Senhor tem nos ensinado para a vida, a respeito da tua revelação, da tua vontade para nós, a tua vocação a nós, igreja,
e a missão que o Senhor está realizando e nos chama para cooperar nessa missão. Nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que temos de abrir as Escrituras e, mais do que acumular informação ou conhecimento, sermos lavados nela como água viva, que além de matar a nossa sede, nos purifica, nos santifica, impregnando a nossa vida da tua verdade, Senhor. Verdade que nos liberta, verdade que nos molda, que nos transforma, verdade que glorifica o teu nome. E a glória do teu nome, Senhor, nos traz saúde, nos traz paz, nos traz muita alegria. Nós oramos, ó Deus, nessa hora para que, enquanto pensamos na tua palavra, examinamos a tua palavra, o Senhor esteja visitando cada um dos nossos irmãos e irmãs, trazendo a sua cura, Senhor. Nós precisamos a cada dia do seu milagre. São dias que nós estamos carentes da sua visitação ainda mais, Senhor. Mais conscientes estamos dessa necessidade da sua visitação. Nesses dias de distanciamento, nesses dias onde nos sentimos tão longe um dos outros e sentimos a necessidade de estar perto, também temos todos nós, Senhor, visto novas necessidades surgindo, enfermidades surgindo, necessidades da alma, das emoções, Senhor. Oramos para que o Senhor visite cada um dos nossos irmãos com a sua glória, enquanto anunciamos a sua palavra. Cure, Senhor, cure a alma, cure as emoções, cure o corpo físico, Senhor. Faz um milagre para a glória do teu nome. E finalmente, Senhor, encha-nos do seu Espírito Santo para a tua glória e o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bênção, que bom estarmos pensando novamente nesse assunto. E só esse texto que nós lemos aqui, irmãos, ele fala, é um texto tão curto da oração de Jesus, mas que a ênfase dele está na nossa vocação e missão. A vocação dos discípulos, que depois o próprio Senhor Jesus chama de igreja, e os apóstolos vão nos ensinar nessa linguagem, igreja, a vocação. Nós somos vocacionados e comissionados, ou seja, enviados. Temos uma vocação e uma missão. E no centro dessa leitura, Jesus fala da comunhão dele com o Pai, da unidade dele com o Pai. O Filho e o Pai e o Espírito Santo são um. Essa triunidade, essas três personalidades, três pessoas que em essência são uma só, mas que são três personalidades, três pessoas que cumprem um propósito comum. João Damasceno, um dos pais da igreja do século VI, ele usa uma linguagem muito bacana que nós lemos ela na teologia oriental, que fala sobre pericorese. Pericorese é uma linguagem que ele usou para nos trazer a imagem desse Deus que é um, mas que na sua unidade e por ser unidade, ele compartilha. Então ele fala dessa imagem da Trindade, e é uma linguagem bem simples, como numa roda de criança. Como uma roda de crianças, crianças que estão de mãos dadas e uma delas fica no centro e então elas vão dançando, brincando, literalmente, se divertindo, se alegrando com aquele momento que uma compartilha a alegria com a outra, a diversão com a outra, a vida com a outra, e então elas vão rodando e nesse sentido elas vão se divertindo e de repente a que está no centro vem para o grupo e uma que estava ali vai para o centro, e essa ideia de troca, essa ideia de alguém que está no centro e vem para junto e volta de novo e vai fazendo essa troca de posições, mas ao mesmo tempo são um. E ele pensa, o João Damasceno, ele pensa na ideia de que esse Deus que vive em trindade, quando decide criar o homem, ele, na verdade, cria alguma coisa à sua imagem e semelhança,
cria o homem, do homem ele tira a mulher, e os dois são um. E nesse processo de criação, o Senhor Deus está chamando o homem para essa roda, que é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele chama o homem para essa vida comunitária. Ele chama o homem para ser um com eles. Ele chama o homem para viver comunidade. E o texto que nós lemos aqui fala sobre a glória de Deus. Olha aqui que o Senhor, a oração do Senhor Jesus, ele diz assim, versículo 22, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Então, dentro desse conceito, quando nós pensamos na igreja, que é essa expressão do amor de Deus, a glória de Deus, ele fala que eu dei a eles a glória que o Senhor me desse. A glória de Deus é isso. A glória de Deus é essencialmente a expressão do amor, a manifestação do amor. A glória de Deus não é parecido, não tem nada a ver com o conceito de glória humana. A glória humana é ser reconhecido por o acúmulo de alguma coisa e o não compartilhamento. A glória do homem é exatamente o oposto. A glória do homem é a exaltação de quem tem por aquele que não tem. E quem não tem continua não tendo para que reconheça quem tem. A glória de Deus é diferente. A glória de Deus, e eu lembro de novo da fala me fugiu o nome dele agora, mas já lembro. Ele fala, o Gerson Borges, que ele canta uma música, ele diz, a glória de Deus é compartilhar. É isso. Ele captou essa essência. A glória de Deus é compartilhar. Não é possível Deus não compartilhar. O Deus que tem toda a glória, toda a adoração dos anjos, que é pleno, que não tem falta de nada, não está depressivo, não está carente de alguém bajulando ele. Não. Esse Deus, na sua glória, ele decide fazer a coisa mais elevada que o Deus podia fazer, criar alguém à sua imagem e semelhança. E ele cria o homem. Ele já tinha criado os anjos. Os anjos já eram fantásticos, maravilhosos, gloriosos, mas ele cria o homem. Há alguma coisa no processo, nessa partilha de Deus em criar o homem que não há nos anjos. E ele cria o homem. E as Escrituras dizem que ele cria a sua imagem e semelhança. Não diz que ele cria os anjos à sua imagem e semelhança, mas diz que ele cria os homens à sua imagem e semelhança. Então, se tinha alguma coisa que Deus deveria fazer, dever no sentido de não reter a sua glória, ele faz criando o homem. Ele compartilha a sua glória com o homem. Amar é compartilhar. Não se pode dizer que ama ou que se tem amor sem que haja o desejo, o impulso da partilha. Quem ama, partilha. A glória de Deus foi compartilhar. O Deus que ama não podia estar inerte, parado, satisfeito com tudo, sem compartilhar essa glória com alguém. E ele compartilha o que é possível compartilhar a um ser que ele criou. E esse ser é o homem, Adão lá no Éden, e depois a sua esposa. A glória de Deus, olha o que o próprio João, então ele diz assim, dê-lhes a glória que me deste. Que glória foi essa que ele recebeu do Pai e agora ele está dando aos homens? E por que ele está dando se ele já criou o homem lá no Éden? Ele não já havia dado? Sim, mas o homem perdeu essa glória, o homem perdeu essa comunhão. Se tem uma coisa que nós podemos dizer que marca a vida, a queda do homem, o que motiva é o desejo de ser como Deus, ele se rebela contra Deus, mas me parece que se tem uma coisa que marca, que cinde o homem, é que ele perde o amor. O homem perdeu o amor. Muito do que eu e você temos como seres humanos ainda
são traços do Deus eterno em nós. Nós temos vontade, temos consciência, temos autoconsciência, temos compaixão. Há muito do Deus eterno em nós. Quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Ele nos criou pleno. Mas quando nós nos rebelamos junto com os nossos pais no Éden, me parece que se tem alguma coisa que nós perdemos foi o amor, a capacidade de amar o amor de Deus. E nós então ficamos cindidos, perdidos, e hoje envolvidos apenas com o amor do homem, humano. Mas o Senhor fala assim, eu lhes dei a glória que me deste. E Ele fala isso porque Ele compartilhou a vida dele com os discípulos. Olha que extraordinário, no capítulo 1 desse mesmo evangelho, no versículo 14, o mesmo João está falando a respeito do Deus eterno que se fez, o verbo, que é a palavra, se fez, encarnou, se fez homem. E ele diz assim no versículo 14, olha que fantástico, aquele que é a palavra, o Logos, o verbo, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso é extraordinário demais. Vimos a glória. Que glória eles viram? Que glória! Alguém pode ver a glória de Deus? Ora, lá no Antigo Testamento, quando Deus queria manifestar a sua glória, ele vinha usando sempre alguma coisa que o homem percebesse a sua glória, mas não podia ver com clareza. Por quê? Porque senão o homem morreria. Então ele vai falar com Moisés, ele fala, Moisés, sobe lá no monte. Eu vou te dar 2 tábuas que eu escrevi com os códigos de relacionamento humano. Vai lá. Moisés sobe, fica 7 dias lá em cima, durante 7 dias uma nuvem fica no pico do morro, do montanha. E no 7º dia, Deus fala com Moisés. E Deus revela algo da sua glória. E aí fica 40 dias Moisés lá no monte, e quando ele desce, a Bíblia diz que o rosto dele resplandecia. Algo da glória de Deus foi compartilhado com Moisés. O que é que foi compartilhado com Moisés? O amor de Deus. Deus dá 10 leis que deveriam regrar o relacionamento dos homens com ele, Deus, e com o seu semelhante. 10. Moisés desce, depois daquele período, ouvindo algo sobre o Senhor, falando com o Senhor, algo da glória de Deus resplandece nele e o rosto dele começa a reluzir. Bom, essa glória é uma glória limitada, essa glória é uma glória que tinha que ser velada, ela não é plena, porque o homem não pode ver a glória de Deus. Quando Moisés fala, Senhor, me mostra a sua glória, eu quero te ver. O Senhor fala, Moisés, fica aí nessa pedra aí, a hora que eu vou passar, e quando eu passar você me vê pelas costas. Linguagens para nós entendermos a imagem de Deus, porque Deus não tem costa, Deus é espírito, mas é uma maneira de Deus falar com o homem, de maneira que o homem entenda ele. Eu vou passar e você vai ver a minha glória. E aí depois, quando ele passa, ele diz assim, eu vou deixar você ver a minha misericórdia. E aí, quando ele passa, Moisés vê alguma coisa que a Bíblia chama de misericórdia de Deus. Olha isso. Quem é o homem para ver a glória de Deus? Mas agora, João diz que esse Deus eterno se fez homem. De novo, é uma glória velada, não é uma glória plena. Por quê? Porque nós só veremos a glória plena de Deus quando finalmente estivermos com Ele. Mas o que João viu deixou João estarrecido, deixou João boquiaberto. Por quê? Porque ele fala assim, nós vimos a glória de Deus. De novo, uma glória velada, uma glória limitada. Por quê? Porque o Deus eterno teve que se limitar a um corpo. Não é possível ver a glória plena de Deus num corpo. Mas lá estava Deus, em Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. E ele fala assim, vemos a sua glória, cheia como o unigênito do Pai, como o único que o Pai enviou. Aí ele diz assim, cheio de graça
e de verdade. Cheio de graça. O que é graça? Se não, de novo, o amor de Deus compartilhado? A glória de Deus é compartilhar. A glória de Deus é se doar. E ele se doou entregando o seu filho. E João olhou para aquele homem e disse: isso é amor de Deus, cheio de graça. O que é graça, irmãos? Senão a nossa compreensão de que é não mérito, é não merecimento. Graça é exatamente o oposto de mérito. Vimos a glória de Deus. A glória de Deus é o amor que se entrega a nós não porque nós merecemos. Eu não mereço, você não merece. E no exercício de vida comunitária, que é a nossa vocação, nós somos chamados, vocacionados para ser um com Ele, como Ele é um com o Pai. Essa é a oração dele. Pai, que eles sejam um conosco, assim como nós somos um. É a fala do João Damasceno, dizendo: o Senhor nos chama novamente para essa dança de comunhão. Por quê? Porque a glória de Deus é isso, é dar, é entregar. E eu e você, quando entendemos a nossa vocação, somos vocacionados. Se há uma vocação para a igreja, é isso, é ser uma, é ser una, é ser comunidade, é ser totalmente integrado a Deus. E como uma igreja, a glória de Deus em nós é compartilhar. Não é possível não compartilhar. A glória de Deus é essa, cheio de graça. Graça é você receber sem merecer. Então nós somos chamados a esse exercício de vida, de amar você quando eu acho que você não merece, de você me amar quando você acha que eu não mereço, de você dar quando você acha que alguém não merece. O Senhor Jesus diz assim: tive fome e me deste de comer, tive preso e foste me visitar, tive doente e foste me ver, tive frio e me deste o que vestir, me acolheste, me recebeste. Aí os discípulos falam: Senhor, quando que aconteceu isso? Ele fala: quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, vocês fizeram a mim. A vocação da igreja é se doar, a vocação da igreja é se doar, é dar. A vocação da igreja é dar não com uma régua de medida, pensando: eu dou, mas eu não sei se esse cara vai reconhecer. Eu dou, mas eu não sei não se essa pessoa vai uma hora ser grato. Não é isso, não é isso. A glória de Deus é doar. João viu a glória de Deus cheia de graça. Graça é não mérito, é a entrega simplesmente por amor, sem espera de reconhecimento. Deus nos chamou. A nossa vocação, a minha vocação, a tua vocação é ser um, é ser igreja. O que Deus tem falado com você nesses dias que você deve doar? E deve mesmo, porque nós temos uma dívida com Deus. Quantas vezes nós perdoamos alguém e esse perdão e essa falta de perdão que estava nos matando nos traz alívio? E a nossa primeira reação é: alguém me ofende e eu ainda tenho que dar o bônus, o benefício para ele, a dádiva para ele do perdão, com o sentimento de que a pessoa que me ofendeu deve pagar o que ela fez por mim. Mas o Senhor nos ensina esse exercício de doação de amor, de perdão. Por quê? Porque quando nós perdoamos, quem recebe a cura sou eu. Quem se reintegra à comunidade sou eu. E eu faço isso. Muitas vezes, quando nós fazemos isso, começamos a fazer isso só por amor a Deus. Por amor a Deus, você começa a orar por aquela pessoa. E se tem uma coisa que ajuda você a perdoar, é orar. Pode orar pela pessoa que te fez mal. Pode orar pela pessoa que você está ressentido. Pode orar pela pessoa que te trouxe dano. Ore por ela, porque você ora ao Pai em nome de Jesus. E isso nos conecta ao Senhor, nos fortalece no Senhor. E por conta desse amor a Deus, parece que o amor dele, como uma enxurrada, começa a me lavar. E daqui a pouco eu começo a te perdoar e você me perdoar. A glória de Deus é essa. Vimos a glória dele, cheio de graça, não mérito.
É amor compartilhado, sem medida, sem régua, sem balança. A glória de Deus é compartilhar. Vimos a sua glória cheio de graça e de verdade, fidelidade. Deus é fiel. Mas a sua fidelidade não depende da minha fidelidade ou da sua. Aliás, a fidelidade dele não depende nem da nossa unidade. Mas essa é a nossa vocação. E se tem algo que eu e você precisamos pensar nessa oração de Jesus, e que é o tema que nós estamos conversando esse mês, vamos conversar ainda nos próximos meses, é que nós fomos chamados para ser um. Voltando lá para o capítulo 17. Um balde d'água aqui, né? Para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia. Nossa vocação é ser um. Para quê? Para que o mundo creia. Por quê? Porque o mundo não sabe o que é unidade. O mundo não sabe o que é compartilhar. Mas, pastor, tanta gente compartilha? Claro que sim. Mesmo alguém que nem acha que Deus existe pode compartilhar. A questão não é o ato em si, é o que motiva o ato. O que diferencia a igreja, a comunhão da igreja e o movimento da igreja como corpo é a motivação dela, é o amor ao Pai que me faz amar os filhos. Primeiro eu fui amado. Deus mostra o seu grande amor por nós em que Cristo Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, eu nesse estado de pecador, caído, longe de Deus, Deus me amou. Por quê? Eu não sei. Isso eu não sei te dizer. Tem várias maneiras que nós podemos abordar isso teologicamente, mas eu não sei dizer por que Deus me amou, por que Deus te amou. O que há em mim ou em você que nos levou a Ele nos amar? O texto aqui é que diz... Ele diz assim, ele diz aqui no versículo, é um pouco o texto, um versículo um pouquinho antes, né? Ele diz aqui no versículo 6, capítulo 17, versículo 6. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a sua palavra. Eles eram teus. Quem era de Deus? Aqueles que ele tem chamado. Os discípulos, por exemplo. Ele chamou os discípulos. E daquela grande multidão que ouvia ele, não foram todos que creram. E os que creram foi porque ele os chamou. Então o Senhor os chamou. E por que o Senhor os chamou? Não sei, eu sei que é amor. Por que ele nos amou, eu não sei, porque não há nada em mim, em você, que justifique o amor de Deus. Tão longe de Deus nós estamos, mas ele nos amou. Então o que nos aproxima e o que manifesta essa unidade ao mundo, à sociedade, que está longe desse amor, é exatamente esse exercício de partilha que nós fazemos. Por qual motivação? Amor a Deus. Na parábola do bom samaritano, uma lição extraordinária que nós aprendemos é que o bom samaritano não olha para o homem que está caído no caminho como um coitadinho. Ai, que dó, deixa eu ajudar. Isso não é o evangelho. Isso não é do evangelho. O evangelho não tem dozinha. O evangelho tem compaixão. Dozinha é um pouco desse sentimento de que reforça a minha superioridade. Eu posso, então eu vou ajudar. Ai, que dó, olha que pequeno, olha que coitado, olha que sem nada, olha que necessitado. Isso não é do evangelho. O evangelho é compaixão, é sofrer com. Eu vejo o outro e não o vejo menor, eu vejo o outro e me vejo nele. Por conta disso eu me movo. E ao me mover, eu dou, eu compartilho. O apóstolo Paulo amplia essa visão usando a analogia de corpo. Ele diz assim, ninguém faz mal para o seu próprio corpo, ninguém na sua sã consciência, né? Faz saudável, com a mente saudável, faz mal ao seu próprio corpo.
Então, se eu vejo alguém passando necessidade e eu me vejo nele, eu me movo naturalmente para ajudar. Por quê? Porque é o corpo, é o meu corpo que está ali, é parte do meu corpo. E aí Paulo amplia essa leitura e ele fala dessa glória de Deus, dessa nossa vocação para ser um. Ele usa a linguagem de corpo. E lá em Efésios capítulo 4, ele fala um pouco disso. Efésios capítulo 4, que é a vocação da igreja. Esse texto que nós lemos, eu estou abordando ele com dois aspectos: vocação e missão. A nossa vocação, a oração de Jesus é para que a gente alcance a nossa vocação. Ele fala lá no capítulo 17 de João, deixa aberto aí em Efésios, mas deixa eu te lembrar, ele fala lá em capítulo 17 de João, que nós alcancemos a perfeição sendo um. E aí Paulo vai usar a mesma linguagem agora no livro de Efésios, capítulo 4. Ele diz assim no versículo 3, e aí ele está falando de corpo, vida comunitária. E ele usa a analogia de corpo, por quê? Porque é isso, há uma cabeça, nesse caso o cabeça é Cristo, e há um corpo. E esse corpo de Cristo, é a igreja. E ele usa a analogia de corpo por quê? Porque o corpo é um inteiro. O corpo são várias partes, vários membros, várias funções, várias finalidades. Uns têm dependendo do momento, uns recebem maior atenção, um membro do corpo recebe maior atenção do que o outro, dependendo do momento. Mas, finalmente, a ideia que Paulo nos traz é: o corpo é um só. Então, ele está falando que a igreja, que é vocacionada à unidade, deve ser como um corpo. E ele chama de corpo de Cristo. Ele diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Unidade do Espírito. O que nos liga como corpo, o que me faz ser corpo com você, é o Espírito. Há uma cola, há alguma coisa que me liga a você, mesmo com as nossas diferenças. Mesmo sendo criados diferente, cultura diferente, condição socioeducacional, econômica diferente, nós estamos ligados. E o apóstolo Paulo fala assim: façam todo o possível para manter essa unidade, não quebrando para conservando a unidade pelo vínculo da paz, pelo vínculo do Espírito que produz paz. Então eu devo fazer todo o esforço necessário para manter a paz com você, mas isso só é possível eu estando conectado com o Espírito. E estar conectado com o Espírito, amados, é ter essa consciência: eu nasci de novo em Cristo e eu me enchi do Espírito Santo. Ele vai falar isso no capítulo 5, se der tempo a gente chega lá. Mas eu me enchi do Espírito Santo. Agora eu estou ligado em Deus e o Senhor está em mim. Essa foi a oração do Senhor Jesus. E por conta disso, agora eu faço tudo o que for necessário para manter a paz com você, a unidade com você. Nós mantemos a paz pelo vínculo do Espírito. A nossa unidade é mantida por esse vínculo do Espírito, essa cola do Espírito. E eu quero te incentivar a perceber essa cola em você. Ore pelo seu irmão. Ore pelos seus irmãos. Orar, irmãos, uns pelos outros. Orar uns pelos outros, eu vou usar um termo aqui que não é legal, mas parece que energiza a nossa ligação. Eu vou arrumar um termo melhor do que esse. Está muito... Alimenta. É isso. A nossa oração alimenta, dá corpo.
dá corpo para esse amor que nós temos. Eu orar por você encorpa esse amor que eu tenho por você. Você orar pelo irmão dá corpo para esse amor que você tem por ele. Você não orar parece que tira essa força, esse corpo. Você já ouviu alguém dizendo assim? Não sei, parece que eu amava mais os irmãos, hoje eu não estou amando tanto. Você já viu alguém dizer assim? Não você nunca falou isso, mas alguém já falou. Você já ouviu alguém falar por aí assim? Está faltando amor na igreja. Poxa, como é que falta amor na igreja? Eu sou igreja. Se eu estou dizendo que está faltando amor na igreja, eu estou dizendo o quê? Que está faltando amor em mim. Porque eu é que sou a parte que sinto falta. Mas quando eu começo a orar por você, eu sinto esse amor intenso. E aí o irmão pode estar na necessidade, pode estar desempregado, pode estar na crise que for, ele continua dizendo, eu sinto o amor da igreja, os irmãos se amam, a igreja se ama. E não é porque ele recebeu algo, é porque ele está conectado com a igreja. Ore pelo seu irmão, ore pelo seu irmão. Nós temos insistido aqui no ensino, num dos ensinos que temos feito aqui, baseado nas escrituras, é isso. O mandamento é eu te amar. E não é eu esperar que você me ame. O mandamento é um movimento que sai daqui e vai para aí. E não a expectativa de um amor que vem daí para cá. Então Deus me chamou para te amar. A glória de Deus é compartilhar. A glória de Deus não é receber. A glória de Deus é compartilhar. Então Deus não fica chateado quando... alguém pode pensar, Deus fica chateado quando a gente não dá glória para Ele e sai destruindo todo mundo? Não, não é isso. Eu naturalmente, quando reconheço a glória de Deus, eu não fico sem dar glória para Ele. Isso é natural. Então é assim, o amor de Deus em mim, quando o amor de Deus está fluindo em mim, naturalmente eu te amo. E isso toca a sua vida. E isso traz vida para você. Isso te traz ânimo, isso te traz prazer, traz vida, finalmente. Isso glorifica a Deus. A glória de Deus é isso. Ele compartilha e isso manifesta a glória dele na sua vida. Manifesta a gratidão na sua vida. Então, algumas pessoas, alguém pode dizer assim, está faltando amor na igreja. Ora, está faltando amor em mim, então eu preciso orar. Ore, interceda pelo irmão, interceda pela irmã. Faça uma agendinha aí na sua casa de oração. Coloque aí na sua agenda, pessoa, pedidos de oração que são compartilhados no grupo. Isso nos reúne. Isso fortalece e encorpa o nosso amor. Dá corpo ao nosso amor. Ele diz assim, há um só corpo e um só espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. No versículo 12 ele diz, aí ele fala dos dons que o Senhor deu para esse corpo, então ele diz, o corpo é constituído de muitas partes, mas tudo o que compõe o corpo vem de um só, que é o Pai, que é Deus. Aí ele diz assim, no versículo 12, que esses dons e esses ministérios, essas habilidades, essas vocações, esses carismas são dados ao corpo com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Olha que bacana. Eu e você somos corpo de Cristo. Só que você tem alguma coisa que eu não tenho e eu tenho alguma coisa que você não tem. E é assim para que o que eu tenho sirva a você e o que você tem sirva a mim. A glória de Deus é compartilhar. Nós somos chamados à unidade e não há unidade sem partilha. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então esse exercício de partilha, esse exercício de amor, que é eu te dar e você me dá, eu sirvo a você com os dons e talentos que o Senhor me deu,
eu sirvo a você com o tempo que eu tenho, eu sirvo a você com os recursos que eu tenho. A Gica falou aqui, é verdade. Quantas vezes alguém tem uma necessidade e as necessidades vão surgindo e a gente vai juntando recursos e ajuda um e ajuda outro. E a igreja entende isso, e a igreja entende tanto isso que não explora. Nós nunca tivemos problema aqui de ninguém querer explorar, mas já tivemos muitas oportunidades, centenas delas, de ajudar. Por quê? Porque é isso, irmãos. A partilha traz essa conexão e essa consciência de que nós estamos nos ajudando. Então o apóstolo Paulo fala assim, ó, isso é assim até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha isso. Eu e você crescermos em unidade, amadurecermos, termos unidade na fé, unidade no conhecimento do Filho de Deus e expressar esse conhecimento do Filho de Deus. Ora, a glória de Deus no meio da sociedade é conhecida quando eles olham para o homem, para a igreja, e veem Cristo na igreja. Eles não têm que olhar para a igreja e ver um líder. Eles não têm que olhar para a igreja e ver o nome da denominação. Eles não têm que olhar para a igreja e ver uma série de jeitão que aquela igreja tem porque eles inventaram esse jeito. Eles têm que olhar para a igreja e ver Cristo. Por quê? Porque Cristo é quem foi compartilhado em nós. Não tem mais nada para o mundo ver em nós, senão Cristo. E essa é a nossa vocação. E agora que nós entendemos que eu e você somos um, e quando somos um, desfrutamos de saúde, comunhão, nos chamamos de irmão. Olha que bacana. Nós não nos chamamos de irmão porque esquecemos o nome do outro, embora às vezes a gente esqueça. Mas a gente chama de irmão porque nós sentimos a comunhão com o nosso irmão. Nós temos um Pai. Fomos gerados pelo mesmo Espírito. Temos um irmão mais velho que todo mundo, se tiver reclamação para fazer, vai fazer com ele, Jesus Cristo. E temos o Espírito Santo, que é essa cola, esse amor que nos une. Essa é a nossa vocação. E nós precisamos entender essa vocação. Paulo, quando diz lá em Coríntios, ele fala no capítulo 12, 11 e 12, e no 12 ele vai falando de novo dessa questão da unidade. E aí ele fala dos dons que é dado à igreja. E a igreja de Corinto entendeu que era corpo, mas aí começou a ficar vaidosa com esse negócio de dom, sabe? Tem um dom mais bacana, um dom mais legal, e aí começou a se fazer grupos que se apegava a alguém por causa do dom desse alguém. Aí o apóstolo Paulo chega e fala para eles, gente, o dom foi dado só para vocês exercitarem amor. O dom não foi dado para ninguém se achar grande, o dom é dado para você se reconhecer pequeno. Se enxerga. Aí ele fala assim, tem alguma coisa maior do que tudo isso e eu vou explicar para vocês. Aí ele começa a falar no capítulo 13 do amor. E ele fala sobre o amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu tivesse todos os dons, ainda que eu desse todos os meus bens, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, para ficar bonito na foto, nada disso tem valor, se não for por amor. E aí ele nos ensina que tudo que a gente faz que não é por amor, se torna uma coisa chata e irritante, igual um sino que fica batendo. Tem, tem, tem. Vocês já ouviram isso em algum lugar, né? Aquela batida chata. Hoje talvez ele não ia dizer sino, ele ia dizer... como é que é o nome daquele negócio bate-panela lá? Panelaço. Coisa chata. Ele ia talvez falar disso. Mas aí ele fala do amor. O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor que nos conduz a conviver com o irmão mesmo com as diferenças, a amá-lo e socorrê-lo toda vez que houver necessidade e possibilidade. O amor que nos faz sofrer pela necessidade alheia. O amor que nos traz saúde, nos traz vida. O amor que nos traz a convicção que estamos seguros nas mãos de Deus. O amor que nos traz a certeza, nada vai nos separar do amor de Deus por nós. Nem a minha falha,
nem a minha fraqueza, nem o meu acerto. Deus não vai me amar mais ou menos. Nada me separará do amor de Cristo. O amor que nos traz estabilidade. Na oração de Jesus, ele diz assim, ele encerra, e eu vou encerrar também, antes que você durma aí. Ele encerra dizendo assim, Pai justo, versículo 25, João 17, 25, Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. No versículo 18, ele diz, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Nessa mesma oração, ele diz assim, que o mundo não conhece o Pai. Ele diz também que o mundo não ouve a sua voz, em João 10, e não reconhece as suas obras, porque não são ovelhas dele. Mas ele diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E aqui no versículo 18, então ele diz, assim como o Senhor me enviou, eu envio a eles. E primeiro, então, nós falamos da nossa vocação. E dentro da nossa vocação, no exercício da nossa vocação, nós encontramos a nossa missão. Na verdade, a missão de Deus, que é salvar o homem, que é alcançar a outros, que é se revelar a outros. E ele faz isso através de mim e de você, que somos o seu corpo, a sua igreja. A nossa missão é testemunharmos naturalmente, sem forçação de barra, que somos um. Nesses dias de pandemia, nesses dias de distanciamento social, há uma igreja que está exercitando o amor. É verdade que tem muitos irmãos aí que eu acho que estão em crise, com certeza estão se afastando das Escrituras, e toda vez que se afasta das Escrituras, entra na guerra dos homens. E aí vira sempre uma oportunidade de discurso belicoso, discurso de guerra, de ataque, de afronta. E aí, irmãos, é assim, nós aprendemos isso nas Escrituras, né? Toda extremidade tem um ponto em comum, que é o autoritarismo, né? E nós vemos esse extremismo, esse alimento de extremismo no próprio Satanás, no diabo. Mas, enfim, nós vemos às vezes esse extremismo entre muitos dos nossos irmãos. Oremos para que o Senhor tenha compaixão, para que o Senhor desperte a muitos desses irmãos. Quando eu digo irmãos, estou falando de irmãos que estão no Brasil todo aí, né? A gente ouve tanta coisa ruim saindo da boca de pessoas ditas cristãs ou evangélicas e até pastores. É uma pena. Mas esse é um tempo que o Senhor está usando a sua igreja para expressar o amor, a sua glória, a sua misericórdia, a sua bondade, para compartilhar a vida que Ele tem dado a nós. Seja esse instrumento de Deus, perceba a sua vocação e cumpra a missão de Deus com leveza, com alegria. Se nós nos amamos, nós naturalmente cumprimos a missão, compartilhando esse evangelho com os que estão ao nosso redor, compartilhando com palavras, compartilhando com atitudes. Deus tem cura para a sua alma. Deus tem cura para as suas emoções nesses dias de confinamento. São dias difíceis e o Senhor quer te curar. O Senhor quer restaurar as suas emoções. O Senhor quer curar o seu corpo. O Senhor quer te dar vida e vida abundante. Deixa a glória de Deus te encher. Exercite e compartilhe essa glória de Deus, fazendo a missão com leveza, com alegria. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo, por essa oportunidade. O Senhor quer que você seja um comigo e eu um com você. E isso nos traz saúde, irmãos. Como é bom sermos corpo de Cristo.
de orarmos uns pelos outros. Olha que bacana. Orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Vamos orar? Nós te louvamos, Senhor, pelo tempo que o Senhor tem nos dado. Nós te louvamos por esses dias que são, sim, Senhor, dias difíceis, dias que ainda estamos em acomodação, dias que tantos aspectos da nossa natureza que estavam escondidos, Senhor, em quartos, em gavetas escuras, vão se manifestando. Te louvamos, ó Deus, pois esses dias estamos cada vez mais expostos ao convívio com as pessoas que nós amamos. E isso tem trazido em tantos ambientes, ó Pai, situações conflituosas. Oramos, ó Deus, agradecido por esses dias que tem revelado muito da nossa natureza humana. Mas também te louvamos, pois nesses dias temos recebido a Tua palavra, Senhor, como bálsamo, como remédio, como mel, como algo que vem nos lavando e nos trazendo cura, nos revelando quem nós somos e nos trazendo restauração, e nos trazendo milagre, e nos trazendo vida nova. Senhor, continue a agir entre nós, trazendo cura. Continue agindo entre nós, fortalecendo a nossa unidade. Continue, Senhor, colocando dentro de nós aquilo que está fora de lugar. Enche o nosso coração, Senhor, de desejo de intercedermos uns pelos outros, orarmos uns pelos outros. Ajuda-nos, ó Deus, em todo tempo, a estendermos a mão ao necessitado. Ajuda-nos, ó Pai, a respondermos essa vocação que o Senhor nos deu para sermos comunidade, unidade e compartilharmos essa glória, esse amor com os que estão ao nosso redor. Pai, nos leve a cumprirmos essa missão, a cooperarmos com o Senhor no cumprimento dessa missão, com leveza, com alegria, com gratidão. Usa-nos, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Visita esse meu irmão e essa irmã, onde ele estiver, Senhor. Seja agora nos ouvindo, seja nos ouvindo em outro tempo. A palavra é Tua e ela é viva, ela não está presa em tempo e espaço. Visite essa pessoa com seu milagre, Senhor. Cure ela, traga vida, vida abundante. Obrigado por compartilhar a Tua glória conosco, Senhor. Essa glória que nos traz saúde, essa glória que nos faz sentirmos vivo e faz sentirmos o Teu amor por nós. Obrigado por isso, Senhor. Dê aos Teus filhos uma semana de paz e de alegria, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.